E aí, galerinha, tudo bem? Olha nós aí novamente, a professora Valerie na área. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma matéria muito importante também, né? Aí para os nossos sextos anos, que é sobre multiplicação de números naturais, né? Essa matéria ela é importante, ela é essencial e ela é super fácil, né? Por quê? O que é a gente trabalhar a multiplicação de números naturais? Então, para a gente falar aí sobre a multiplicação de números naturais, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você sabe somar? Você sabe, né? Somar você sabe. Beleza. Então, se você sabe somar, significa que você também sabe multiplicar. Por quê? Porque a multiplicação é uma adição, é uma soma de parcelas iguais. Você vai ficar somando um punhado de número igual. Quantas vezes? Né? Aí já vem a palavra, quantas vezes? A multiplicação, a conta de vezes, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 3 mais 3 mais 3 mais 3, que deu 12, quantos 3 eu tenho aqui? Eu tenho 4 3, 4 números 3, né? Então, ao invés de escrever esse monte de soma aqui, eu posso colocar isso de uma forma mais simples, que é como? Escrevendo desta forma, com um x, né, que significa multiplicação, 4 vezes o 3, ou também pode aparecer com esse pontinho aqui, ó, no meio dos números, que também significa multiplicação, tá? 4 vezes 3, que vai dar o nosso 12, tudo bem? Então, alguns termos que vão aparecer aqui para gente na nossa continha de multiplicação, na nossa conta de vezes, é o seguinte: esses números aqui que são multiplicados, que estão sendo multiplicados, eles têm um nome, eles são chamados de fatores. E esse carinha aqui, que é o resultado, que é o 12, o resultado da multiplicação, ele é chamado de produto. Então, toda vez que eu me refiro a um produto, toda vez que eu falo de fator, eu estou me referindo a uma conta de vezes, a uma multiplicação, tá certo? Então, já vamos nos prestando atenção aí nos termos, tá? Nós já vimos lá adição, né? Parcela, soma, vimos a subtração, né? Que é diferença, minuendo, subtraindo, né? E agora a gente vai falar sobre a multiplicação. Então, lá, fatores, produtos estão relacionados à conta de vezes, tá? A multiplicação. Então, para a gente poder estar trabalhando essa ideia, né? A multiplicação, a gente vai trabalhar algumas. A primeira é quando a gente dá a ideia de adicionar parcelas iguais, tá? O que significa isso? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Um edifício de apartamentos tem 6 andares. Em cada andar tem 4 apartamentos. Quantos apartamentos tem o edifício todo? Aqui, ó, até coloquei o desenhinho do edifício para ficar mais fácil para vocês verificarem, né? Então, eu tenho aqui, ó, 1 andar, 2 andares, 3 andares, 4 andares, 5 andares, 6 andares. 1 apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos, 4 apartamentos. Quantos apartamentos tem aqui no edifício? Você pode fazer de várias maneiras. Você pode começar a contar de um por um aqui, né? Começando aqui embaixo até chegar lá em cima. Ou você pode contar por fileiras, né? Somando de 4 em 4, que foi o que nós colocamos aqui, né? Então, quantos 4 nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 4. Por quê? É um para cada andar. Então, se eu tenho 6 andares e em cada andar 4 apartamentos, eu tenho 6 vezes 4 apartamentos, que vão dar
24 apartamentos, tá? Então, se eu adiciono parcelas iguais, eu estou fazendo uma multiplicação, tá? Ainda dentro da ideia de adicionar parcelas iguais, eu coloquei esse outro exemplo aqui. A fase final do torneio de voleibol da Liga Nacional é disputado por 4 equipes. Cada equipe pode inscrever 12 jogadores. Quantos jogadores serão inscritos para disputar a fase final desse torneio? Bom, para a gente resolver aqui, eu coloquei as equipes. Ó. Equipe A, 12 jogadores. Equipe B, 12 jogadores. Equipe C, 12 jogadores. E a equipe D, 12 jogadores. Como eu tenho que juntar todo mundo, então eu tenho 12 da equipe A, 12 da B, 12 da C e 12 da D. Quantos 12 nós temos aqui? 4 vezes 12, que dá um total de 48 jogadores, tá? Então, se eu somo várias vezes o mesmo número, significa que eu estou fazendo uma conta de vezes, uma conta de multiplicação, tá certo? Continuando aqui, nós vamos ver um outro exemplo, mas agora nós vamos dar a ideia de combinação, tá? Então aqui, o Pedro, que é um cara muito gente boa, ele tá lá na sorveteria escolhendo o seu sorvete. E ele quer um sorvete de uma bola com um tipo de cobertura, mas ele tem muitas opções. Então, de quantas maneiras diferentes o Pedro pode montar o sorvete dele? Pedro chegou lá na sorveteria e viu essa placa aqui, ó. Sorvete, ele tem os sabores coco, abacaxi, flocos e creme. E de cobertura, ele tem caramelo, chocolate e morango. Então, como que ele vai poder escolher o sorvete dele? Bom, como são 4 tipos de sorvete e 3 tipos de cobertura, a gente vai calcular o número de maneiras que ele pode fazer o sorvete dele, multiplicando 4 por 3. Por que isso? Porque ele pode escolher, por exemplo, o coco com cobertura de caramelo, o coco com cobertura de chocolate, o coco com cobertura de morango. Então, só para o coco ele tem 3 opções. A mesma coisa acontece com o abacaxi, que pode ser com cobertura de caramelo, ou chocolate, ou morango. Ou a mesma coisa para o flocos e a mesma coisa para o creme. Então, ele tem para cada uma dessas opções aqui de sorvete, 3 opções de cobertura. Então, ele tem 4 opções de sorvete com 3 tipos de cobertura, dando um total de 12 maneiras diferentes de montar o sorvete dele, tá certo? Bom, a próxima ideia é a ideia de proporcionalidade. Aonde que a gente usa essa ideia de proporcionalidade? Por exemplo, nas receitas, né? Se você dobra uma receita, você dobra a quantidade de material. Se você diminui essa receita pela metade, você também diminui pela metade os seus ingredientes, tá? Então, a ideia de proporcionalidade, ela tá dentro dessa utilização, tá ok? Uma delas. Então, aqui, para a gente ver como que a gente vai usar, nós vamos pegar aqui. Para fazer refresco de uva, utilizam-se 4 copos de água para cada copo de suco concentrado. Então, você tem lá um copo de suco concentrado, aí você pega 4 copos de água e mistura, tá? Para poder conseguir fazer o seu refresco. Então, quantos copos de água serão necessários para fazer refresco usando 2 copos de suco concentrado e usando 3 copos e 4 copos? Então, a gente montou tipo uma tabelinha aqui, uma sequência. Um copo de suco, ele vai precisar de 4 copos de água, porque é 4 vezes 1. Para cada copo de suco,
4 copos de água. Se ele fizer 2 copos de suco, ou seja, ele dobrou a quantia de suco, ele também vai ter que dobrar a quantia de água. Então, 4 vezes 2. Se ele fizer 3 copos de suco, né? Ele está triplicando aqui, ó, de 1 para 3. Então, ele também vai ter que triplicar a quantidade de água, que vai dar 12 copos. Se ele fizer com 4 copos de suco, ele está quadruplicando aqui a quantidade de suco. Então, ele também quadruplica a quantidade de água, que vai dar 16 copos, tá? Então, a ideia de proporcionalidade, ela é bastante utilizada principalmente dentro da culinária, da receita, tá? Não só para isso, mas para qualquer coisa, por exemplo, se você vai aumentar a quantidade de cimento para poder fazer uma casa. Se para um saco de cimento você precisa de 2 sacos de areia, por exemplo, e se eu precisar de 5 sacos de areia, quantos sacos de cimento eu vou precisar? Então, tá tudo dentro dessa ideia, tá ok? Bom, agora nós vamos falar algumas propriedades estruturais da multiplicação. Nós já falamos da adição, já falamos da subtração e vamos ver o que acontece dentro da multiplicação. A primeira propriedade é a propriedade de fechamento. O que significa isso? Que quando eu multiplico 2 números naturais, o resultado também vai ser um número natural, ou seja, ele vai existir. Então, se eu pego aqui, ó, 5, que é um número natural, e multiplico por 3, que é um número natural, vai dar o resultado 15, que também é um número natural, certo? Então, fechou o negócio aí. A comutativa, essa daqui é muito legal, a gente já viu. O que a comutativa faz? Vamos lembrar o que significa comutar. Comutar significa trocar, né? Então, se eu faço se eu comuto 2 números, eu troco 2 números. Então, é uma das nossas regras, né? Que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa isso aqui pra gente? Que a ordem dos números que eu vou multiplicar não altera o resultado final. Então, por exemplo, se eu faço 2 vezes 7, é a mesma coisa que eu fazer 7 vezes 2, certo? Porque em todos os casos vai dar 14, certo? Bom, aqui dentro das propriedades nós temos o elemento neutro. Quem é o elemento neutro? É aquele cara que se aparecer no meio da conta não vai fazer diferença nenhuma. Então, para a multiplicação, o elemento neutro é o número 1, certo? Porque se eu multiplico 5 por 1, continua dando 5. Se eu faço 1 vezes 5, também dá o resultado 5, tá? Então, na multiplicação, o elemento neutro é o 1. A outra propriedade aqui muito importante é a associativa, né? O que ela diz pra gente? Quando eu multiplico 2 números, eu posso trocar, beleza. Mas e se eu tiver 3 números? Como é que eu faço para fazer essa conta de vezes? Bom, eu posso multiplicar 3 números em qualquer ordem. Por exemplo, se eu fizer a conta dos 2 primeiros, o resultado multiplicar pelo terceiro vai dar, no caso aqui, o 60. Então, eu estou multiplicando 3 vezes 4 vezes 5. Eu não consigo multiplicar todo mundo na mesma hora, pegar e multiplicar os 3 números. Eu só posso multiplicar de 2 em 2, certo? Então, se eu fizer 3 vezes o 4, que dá 12, e depois multiplicar pelo 5, vai dar 60. A mesma coisa, né? Se eu deixar o 3 quietinho e fazer lá 4 vezes 5, que dá 20, e depois o resultado multiplicar por 3, que vai dar 60.
Ou seja, a ordem aqui não me interessa, mas é que eu sempre vou fazer a conta de vezes de 2 em 2. Como que eu vou fazer essa conta? Fica à vontade, fica a critério seu, o que ficar mais fácil, tá? Mas aí você tem que sempre multiplicar de 2 em 2. Tudo bem? Então, continuando aqui, a nossa última propriedade muito importante, tá? É a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração. Traduzindo, o que é isso? Vai ter uma conta de vezes misturada com uma conta de mais ou uma conta de menos. E o que vai acontecer, né? O que eu vou fazer quando acontecer isso daqui? Eu vou pegar esse cara que está aqui do lado de fora, certo? E vou multiplicar por cada um dos carinhas que estão aqui dentro do parênteses. Ou seja, eu vou pegar esse carinha que está aqui do lado de fora e vou distribuir para todos os outros elementos que estão dentro do parênteses, tá? Por isso chama-se distributiva, tá certo? Então, no caso aqui, se eu pegar 25 vezes 16 mais 9, o que eu vou resolver? Eu vou pegar o 25 e vou multiplicar pelo 16, que é o que nós temos aqui. Mais, deixa ele quietinho, o 25 vezes o 9, que vai dar o resultado aqui. Então, 25 vezes 16 é 400. 25 vezes 9 é 225. Aí eu venho aqui e somo esses dois resultados, que dá 625. A mesma coisa eu posso fazer se por um acaso aqui dentro do parênteses for uma conta de menos. Então, eu vou fazer 14 vezes 30, que vai dar o resultado aqui, menos 14 vezes 21, que vai dar esse resultado aqui. Então, 14 vezes 30, que é 420, menos 14 vezes 21, que é 294, vai dar o nosso resultado 126, tá? Então, aqui. Beleza, falamos em contas, né? Falamos aí como fazer, as ideias e tudo mais, mas como que nós vamos resolver as contas de vezes, né? As multiplicações. Nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês 3 métodos, tá? O método da decomposição, o método normal, o nosso algoritmo usual, tá? E um outro que nós vamos falar aqui para frente, que é o método da gelosia, ou gelósia, tá? Aí depende, tanto faz como pronuncia, tudo bem? Então, eu vou pegar aqui 2 exemplos. O primeiro está dizendo assim, no anfiteatro de uma escola, há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Bom, então aqui nós vamos fazer o quê? 6 vezes o 24. Como que eu vou mexer com o método da decomposição? Esse 24, eu vou quebrar ele em 20 e em 4. Não é 6 vezes cada um deles? Então, eu vou fazer 6 vezes o 20, então 20 quadradinhos e 6 fileiras de 20 quadradinhos. E vou juntar, vou somar com mais 6 fileiras de 4 quadradinhos. Então, fazendo a continha aqui, 6 vezes 20 dá 120. E vou somar com 6 mais 4, que é 24. Então, quando eu decomponho o meu número, que nós já estudamos lá atrás, se eu pegar essa decomposição aqui e multiplicar por cada item, cada termo, pelo número que está aqui, que eu escolhi pela multiplicação, e depois somar os outros dois resultados, eu vou conseguir fazer essa multiplicação, eu vou conseguir o meu resultado, certo? Então, a decomposição, o método da decomposição é feito desta forma. Eu pego o meu número aqui, 24, quebro ele em 20 mais 4, multiplico cada termo desse pelo 6, que está sendo multiplicado aqui, e o resultado depois eu somo tudo, tá? Então, esta é a maneira da gente resolver por
decomposição. Tá, e se eu quiser agora fazer o mesmo exercício, né? Só que agora usando o nosso algoritmo, tá? A letra que tá feia, mas a gente tenta lá. Bom, então no anfiteatro de uma escola há 6 fileiras com 24 poltronas em cada fileira. Quantas poltronas há nesse anfiteatro? Então, pelo nosso algoritmo, que é o que a gente costuma fazer, a gente coloca lá o 24, o número maior em cima, e o número menor embaixo, vezes o 6. Para começar a fazer essa multiplicação, eu vou pegar esse número que está aqui e vou multiplicar pela unidade, vou colocar o resultado aqui embaixo. Depois, esse número, multiplicar pela dezena, vou colocar o resultado aqui embaixo e assim por diante. O que acontece com o algoritmo? Qual é o problema do algoritmo? Ele tem que ser alinhado. Vocês estão vendo aqui em cima que eu escrevi unidade, dezena e centena. Vocês não precisam ficar escrevendo isso não. Aqui é só para poder haver um entendimento, tá certo? Então, eu vou fazer a multiplicação. 6 vezes 4 dá 24. Bom, só que para cada posição dessa daqui, eu só posso escrever um número, que é o quê? A unidade. A unidade fica aqui e a dezena eu vou colocar aqui do lado. Não coloquem aqui em cima, pelo amor de Deus, porque aqui chega uma hora, vira um angu de caroço, vira um boné velho, uma bagunça de número, principalmente quando aqui tiver mais algarismos para serem multiplicados, tá? Coloca aqui do ladinho para não ter problema. Então, vamos lá. 6 vezes 4, 24. O 4 fica e o 2 vai. Aí eu venho aqui, 6 vezes 2, que vai dar 12. Com esses 2 que estão aqui fora, que eu cortei, vai dar 14. Então, o 4 é a dezena, embaixo da casa da dezena, e o 1, que é centena, aqui embaixo da casa da centena. Tá certo? Então, no nosso anfiteatro, vão ter 144 poltronas, tá? Aí, um outro exemplo aqui, né? Como eu estava falando para vocês, quando aparecer 2 números, usando aqui o nosso algoritmo, tá certo? Uma máquina produz 26 peças por hora. Quantas peças são produzidas em 12 horas por essa máquina? Então, para a gente resolver aqui, nós vamos fazer a conta de vezes. 12 vezes 26, tá? Eu coloquei o número maior em cima, que para ficar mais fácil para a gente. Aí lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? Vamos começar. 2 vezes 6 vai dar 12, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que está aqui do lado de fora, 5. Bom, acabei todo mundo com o 2. Para eu começar com 1, que é uma dezena, eu vou começar a multiplicar o 1 por todos os números aqui em cima. Só que eu vou começar a escrever na segunda linha, segundo número, segunda linha, embaixo dele, tá? Então, 1 vezes 6 vai dar 6. 1 vezes 2 vai dar 2. Aí, terminei de multiplicar, a gente passa o traço para fazer a soma. Essa casinha aqui, para a gente não se confundir, eu coloco um maisinho, né? Para dizer que eu não estou mais trabalhando com as unidades. Aqui agora eu estou trabalhando com a dezena, tá? Então, somando aqui, 2, 5 com 6, 11. Aí eu coloco um bem pequenininho aqui, ó, para não confundir com o número daqui da frente, tá? 2 com mais 1, 3. Então, aqui serão produzidas 312 peças, tá? Bom, continuando. Esse outro método que eu falei para vocês, que é o método da gelosia ou gelósia, ele é um método bastante interessante, tá? Principalmente para aqueles números com muitos dígitos, tipo 2, 3 ou mais dígitos para a gente estar multiplicando,
tá? O que exige de vocês nesse modelo aqui, nesse método? O domínio da tabuada, tá? Vocês têm que saber a tabuada para poder resolver isso daqui. Então, nós vamos efetuar essa multiplicação aqui, ó. 185 vezes 14 pelo método da gelósia ou gelosia, tá? Como é que a gente vai fazer? A primeira coisa é construir um retângulo, tá? Como é que é esse retângulo? A gente não vai fazer 185 vezes 14? O 185 tem quantos números? Tem 3, certo? Então, aqui vai ser um retângulo de lado 3 e o 14 tem 2 dígitos. Então, aqui vão ter 2 linhas. Então, 3 colunas e 2 linhas, tá certo? Depois que você montou o seu retângulo, você vai dividir todos os quadrinhos na metade, tá certo? Então, primeiro constrói o seu retângulo. São 3 números, 3 colunas. São 2 números, 2 linhas, tá? Bom, depois que você fez isso, o que a gente vai fazer? Construído o retângulo, nós vamos pegar cada um desses números aqui e vamos multiplicar por cada um desses números aqui, tá? Lembrando que em cada quadrado que está dividido em 2 partes, essa parte de cima é a dezena e essa parte de baixo é a unidade, certo? Então, vocês vão começar lá. 1 vezes 1 dá 1. Só que você não vai escrever só 1, você vai colocar lá 0, 1. 8 vezes 1, que vai dar 8. Então, você escreve 0, 8. 5 vezes 1, que vai dar 5. 0, 5. Acabou a primeira linha, você vem para a segunda. 1 vezes 4, 4. 0, 4. 8 vezes 4, 32. Então, você escreve o 3 e o 2. 5 vezes 4, você escreve lá 20, 2 e o 0, tá? Então, você fez o seu retângulo, dividiu todos eles aqui na metade, fez as multiplicações, acabou. Vamos para o próximo. Depois que você fez tudo isso, você vai pegar aqui, ó, em cada diagonal dessa e vai somar todos os números que estão nessa diagonal, tá? Então, aqui, ó, é o 0, você vai colocar aqui embaixo. Aqui, 5 com 2 com 2, 9. 0 com 8 com 3 com 4, vai dar 15. Nossa, senhora, deu 15, e aí? Tá, beleza, deu 15. E aí, o que a gente faz, senhora? Você vai pegar o 5 e vai escrever um 1zinho em algum lugar aqui, ou aqui em cima ou aqui embaixo, tá? Por quê? Porque você tem esse 1 com mais esse outro 1 que está sobrando, vai ficar 2. E aqui só o 0. Bom, feito isso, o que a gente vai fazer? Para poder dar o resultado, eu vou pegar todos esses números nesse sentido, certo? E vou escrever aqui, ó, 02590. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Então, 185 vezes 14 vai ser 2.590, certo? Então, esse método aqui, ele é um método bastante legal para números grandes, que com o algoritmo ele dificulta um pouco a vida da gente, por causa da questão do alinhamento. Se o aluno não tem ali uma certa, vamos dizer assim, responsabilidade, uma certa organização, né? Ele vai esquecer, ele vai errar alguma coisa. Esse método da gelosia, ele facilita bastante, tá? Então, para números grandes, quem tem a dificuldade aí, é só fazer desse jeito. O que você tem que saber? É a tabuada. É o máximo que você tem que saber para poder fazer esse método aqui, tá certo? Bom, depois de muito falar, agora chegou a hora de vocês praticarem.
tá certo? Vai ser enviado para vocês a lista de exercício, tá? A teoria, tudo isso que eu acabei de falar para vocês também vai estar no arquivo. Esse arquivo, esses dois arquivos vocês podem imprimir ou vocês podem copiar, o que ficar mais fácil. Ele não vai precisar ser entregue, tá? Vai ser feito no caderno, tudo bonitinho, porque essa parte é a parte de estudo. A parte para nota vai ser enviada mais para frente, tá? Nós temos aí um tempinho para vocês estudarem, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamem aí no grupo, tá? No WhatsApp, pode ser pelo privado, o que ficar mais fácil para vocês, tá certo? Bom, então eu quero deixar o meu abraço aqui para vocês. Hoje nós temos muita coisa, foi bastante conteúdo de hoje. A nossa aula aí foi bem longa, tá? Talvez vocês tenham que assistir algumas vezes para poder tá praticando legal, tá? Façam anotações, assistam bonitinho. Qualquer dúvida me chamem, tá? E fiquem com Deus, tá ok? Tô aqui para o que vocês precisarem e se cuidem, tá ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima.